Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite à mesa. Agradeço a presença de cada um. E, primeiramente, antes de iniciar, eu gostaria de convidá-los para a gente entoar o mantra Om, que é o som cósmico, para que a gente possa entrar todos juntos nessa frequência, nessa vibração e abrirmos, nossas consciências e o nosso campo para essa mensagem que eu vim trazer hoje. Então eu convido vocês a respirarem profundamente. Quem quiser fazer o som, pode fazer. Quem não quiser também, sintam-se à vontade. Então respirem profundamente. Então, hoje eu senti de trazer a palestra, Consciência das Massas e o Despertar do Pensamento Individual. Primeiramente, eu gostaria de dizer o porquê que eu senti de trazer, esse tema. Esse é um tema que, conforme os meus estudos e as ferramentas que eu utilizei primeiro para autoconhecimento, e depois eu comecei a utilizar como uma ferramenta de trabalho, eu descobri que grande parte da população tem o centro da cabeça aberto. E o que isso significa? Quando a gente tem o centro da cabeça aberto, tudo passa pelo nosso campo mental. Tem pessoas que têm esse centro fechado, então ela não recebe tanta influência do coletivo, mas a maioria da população do mundo tem esse centro aberto. Então, vamos lá. O campo coletivo. Nós vivemos imersos num oceano de pensamentos. A consciência das massas, ela é o campo mental coletivo da humanidade. Então, isso é um emaranhado de ideias, emoções, crenças que se retroalimentam. Então, quanto mais é pensado, quanto mais é sentido, mais isso vai ganhando força. Isso não diminui, Então, o que isso significa? É um oceano de ideias interligadas, emoções compartilhadas, crenças coletivas, influência na alma individual de cada um. E existem também as vibrações, então, dessa consciência das massas. Então, quando a gente não está centrado, a gente acaba absorvendo, por exemplo, o medo, a ansiedade. E muitas vezes a gente se sente ansioso e a gente nem percebe por quê, nem sabe por que está ansioso. De repente você chega num ambiente onde tem várias pessoas ansiosas, você não se atenta, daqui a pouco você também está ansioso, daqui a pouco você também está com pressa. Então, isso é o campo coletivo. A influência invisível. Então, a conexão entre a massa e a alma. Então, quando a alma ela dorme, ela pensa o que a massa pensa, sente o que a massa sente e deseja o que a massa deseja. Quando eu falo massa, estou falando de um coletivo, Ela é invisível, mas ela é real. E ela se manifesta, então, em forma de pensamento automático, comportamento repetitivo, crenças coletivas. O medo coletivo, ele paralisa as pessoas. Como eu disse, a pressa contamina também a gente. O pessimismo se espalha. Então, por exemplo, semana passada a gente viveu uma situação muito triste no Brasil, no Rio de Janeiro, E situações como essa, elas criam um campo de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de medo. E aí, isso vai sendo multiplicado e é retroalimentado
conforme mais pessoas vão pensando, espalhando, multiplicando esse pensamento, esse sentimento, essas emoções, né? Então, e tudo isso é energia. O pensamento, o sentimento é energia. E é uma energia mental que ela se propaga como ondas no éter. As vibrações negativas, como eu acabei de dizer, então, são um emaranhado de emoções que limitam, né, o nosso potencial humano e espiritual. Medo, insegurança, escassez, falta, competição, rivalidade, automatismo e conformidade. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do medo, mas digamos que a gente vá num ambiente onde há muita escassez, onde há muita pobreza, onde há muita aquele instinto de sobrevivência. Se você não estiver na presença, daqui a pouco você está preocupado com algo que você não se preocupava, daqui a pouco você já está alimentando, retroalimentando aquele pensamento, aquela vibração negativa. E aí eu quero deixar 2 perguntas, que são perguntas que eu comecei, foram as primeiras perguntas. Quando surgiu isso para mim, né? Quando eu tomei consciência do pensamento das massas e comecei a observar que algumas coisas que eu pensava, eu não me identificava. E eu comecei a pensar de onde vem esse pensamento. E aí eu me fiz essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Quanto dos seus pensamentos são realmente seus? Você já se perguntou, né? E quantos apenas você repete porque todo mundo pensa da mesma forma? Eu gosto de falar que assim, a curiosidade, né? Então, se questionar, se perguntar, abre portas para a gente, né? E aí, você pode fazer essa pergunta para si mesmo. Ou tem algum tipo de pensamento, você observa o que você está pensando, o que está passando pela sua mente. E muitas vezes você vai ver que, assim, isso não condiz com o que eu acredito, eu não me sinto geralmente assim. E aí você percebe que esse não é um pensamento seu, esse é um pensamento da massa. Por exemplo, também, às vezes eu acordo e eu não sou uma pessoa de ficar vendo jornal, noticiário, mas eu acordo e percebo o campo, né? Percebo o campo mental, o campo coletivo como está. Então, mesmo sem ter acesso a algumas notícias, eu já consigo perceber que está mais denso. Então, alguma coisa. Às vezes eu descubro dias depois, eu também não vou buscar saber, mas em determinada data que eu sentia determinado campo vibracional estava acontecendo alguma coisa e o coletivo vibrando naquela frequência. Então, o preço da inconsciência. O ruído do mundo, ele abafa a voz da alma. As consequências de viver no automático e desconectado do eu interior. Então, reagir ao invés de criar, desconexão do seu propósito, esquecimento do seu eu verdadeiro, limitação do seu potencial pessoal, influência negativa da massa. Então, o pensamento, ele nasce da alma leve, clara e criativa. Se a gente está num ambiente ou num campo vibracional onde é muito caos, muita desordem, muita ansiedade, você vai começar a criar a partir daí, que não é a partir do lugar mais elevado e da consciência desperta. O despertar do pensamento individual. Então, despertar é lembrar. A mente desperta, ela observa antes de reagir. Então, por exemplo, você está num lugar que está ali numa vibração desafiadora. Se você está desperto, presente, você vai observar aquela cena sem que você absorva aquilo. Então, eu estou num lugar onde muitas pessoas estão ansiosas. Se eu não estou consciente, desperto, presente, eu começo a sentir ansiedade também. É um campo, é vibracional, você está ali. E como a maioria de nós tem esse centro aberto,
vai passar por você. E estar presente é saber que aquilo não é seu. Você não tem motivos para estar ansioso, mas as pessoas ao redor estão, né? E o preço, então, da inconsciência, ela é a desconexão. Quando a gente sente como a massa, a gente perde o contato com a nossa essência, que é essa consciência superior, que vai agir com mais sabedoria, que vai ter mais clareza, que vai ter mais discernimento, que não vai reagir, né? Que vai agir, que não vai ser o efeito, e sim a causa. Então, a consciência torna a gente, né? A inconsciência torna a gente reativo, vulnerável, então, a essas influências externas e distante, então, da nossa missão, da nossa essência. Então, a consciência é o antídoto para isso. Cada vez que a gente escolhe pensar por nós mesmos, nós estamos curando uma pequena parte da inconsciência coletiva. Então, como se libertar da consciência das massas? Existem diversas formas. A mais simples, que eu acho, mas eu também acredito que é para momentos pontuais, porque a ideia é que a gente esteja consciente, né? Eu gosto muito de oração, eu sou uma pessoa de oração, eu oro muito, eu sou rezadeira. Então, eu faço, geralmente, quando eu acordo e sinto o campo coletivo muito denso, eu já faço uma oração que eu chamo de desligamento da consciência das massas. Se der tempo, eu vou fazer no final, mas se não der, no meu canal do YouTube tem essa oração lá disponível para quem quiser fazer. Outras práticas, então, é cultivar o silêncio. Então, o silêncio diário, 5 minutos de pausa sem nenhum estímulo, apenas observando o que vem. A partir daí, você também pode identificar se você está tendo pensamentos da massa, né? Eu vou tirar 5 minutos de silêncio para observar. Você vai ver, a sua mente ela não vai ficar silenciosa. Então, você observa o que ela está falando. E você consegue fazer uma busca, até mesmo se quiser, descobrir de onde está vindo, né? A raiz desse pensamento. A higiene mental, isso daqui é um dos pilares, assim. É uma das principais coisas. Então, não alimentar conversas, notícias, conteúdos que te drenam, que vão retroalimentar essa consciência da massa. Afirmações conscientes, como que a gente fez aqui, como que a gente tem no círculo que a gente faz todos os dias. Então, substituir pensamentos de medo por afirmações de luz. Uma outra coisa é, você está nesse campo, provavelmente tem esse centro aberto. Todas as vezes que vier um pensamento negativo, na mesma da hora, observe ele e substitui por um positivo. Se você está presente, se você está consciente, é possível fazer isso. Contato com a natureza, eu sempre trago, acho que em todas as vezes que eu falo, a natureza ela é o remédio para todas as coisas. Então, a natureza ela realinha a gente com o nosso campo mental com o ritmo natural da Terra. Então, estar na natureza também, né, ajuda a liberar então a gente da consciência da massa, sem contar que nos lugares de natureza, né, o inconsciente coletivo ali daquele ambiente, ele é bem menor, ou dependendo do lugar, nem tem, né, o campo ali é um outro campo. E aí eu trouxe, então, a conexão com o círculo esotérico, porque o que é o círculo? É a reunião de pessoas em pensamento, só que o lado oposto desse que eu estou trazendo da consciência da massa. Então, é aqui que o círculo esotérico ele se revela como uma força de contraponto à inconsciência coletiva. Então, enquanto a massa ela se une pelo medo, nós aqui do círculo, a gente se une pela luz. Então, aqui a gente une os nossos pensamentos com um propósito de irradiar harmonia, paz e amor para o planeta. Então, cada mente que se eleva junto a vibração do todo. Então, essas reuniões que a gente faz, as práticas diárias que a gente faz, vai no sentido contrário
dessa inconsciência coletiva. Então, também precisamos entender o papel que nós temos, né? A responsabilidade que temos, que escolhemos de fazer, né, de estar nessa direção contrária da inconsciência. Então, cada pensamento luminoso que é emitido aqui, ele viaja e toca consciências distantes, como ondas de cura e de inspiração. Então, aqui, o que a gente partilha em pensamento é harmonia, crescimento mútuo, fortalecimento do propósito individual e do grupo, compartilhamento de energia positiva e luz, que é o que a gente faz também, não só nas palestras, mas no nosso ritual de harmonização, na chave da harmonia, e ação conjunta em prol da elevação planetária. Então, nós estamos aqui criando um campo para a nossa própria elevação e para a elevação do planeta. Nós somos co-criadores da nova consciência planetária. Precisamos ter consciência desse papel que nós temos. O círculo, ele é um campo de comunhão, onde o pensamento desperto encontra outros pensamentos despertos e juntos a gente forma uma corrente de luz que sustenta parte do despertar da humanidade. O nosso trabalho, ele é um trabalho mais silencioso do que outra coisa, mas ele é imenso na dimensão do invisível. Então, quando a gente se reúne com essa intenção, a gente forma uma outra egrégora diferente do inconsciente, que é de luz, que envolve, então, né, o planeta, o despertar da humanidade. A força unida. Então, a potência transformadora da união de mentes despertas na consciência do coletivo. Entender que o papel de mentes despertas, de pessoas que observam seus pensamentos, que estão presentes, quando você está num lugar de muita inconsciência, o nosso papel é sustentar uma vibração consciente. É um trabalho. Se a gente for parar para pensar, nós estamos trabalhando o tempo todo para manter, né? E cada mente elevada, então, ela é como uma tocha acesa. Aqui eu coloquei essa imagem, né, do planeta, várias luzes que se interligam fazendo uma teia. É isso que acontece, tanto com a inconsciência, quanto com a consciência, com os pensamentos despertos e presentes, né? Então, a união em uma corrente de luz transformadora, que é essa imagem que eu coloquei aqui, a energia compartilhada, ela potencializa mudanças positivas. Então, por exemplo, no momento de reunião como essa, nós elevamos os nossos pensamentos e a gente pode vibrar, né? É o que a gente faz, inclusive. A gente pode vibrar por nós, pelo planeta, por nossas metas, nossos objetivos, nossos sonhos, propósitos, né? Para que mais mentes despertem, a gente tem que entender que esse é um momento de potência, né? E a conexão universal entre todos os seres, né? A força unida faz essa conexão com outras pessoas que não necessariamente estão no círculo, estão em outras egrégoras, mas todas nessa mesma vibração de essência, de luz, de amor, de harmonia, de elevação. A gente se conecta também com essas outras consciências que estão vibrando neste mesmo campo. Então, a gente espalha nesse movimento de consciência, amor e harmonia pelo planeta. Essa é a verdadeira comunhão, né? A união de consciências livres, com o mesmo propósito de luz. Aqui no círculo, nós temos pessoas que têm vários tipos de crença, mas quando a gente se reúne, sempre estamos reunidos para o bem maior, para o amor, para a verdade, para a justiça e para a harmonia. Então, juntos, a gente tem, sim, o poder de transformar o campo mental da Terra. É muito trabalho e nós estamos aqui para isso, né? Então, eu desejo que a gente possa sair daqui mais conscientes
da força que cada pensamento tem, do papel que nós temos, então, né, com o nosso campo. A gente sabe, né, que o todo é mente, então os nossos pensamentos, eles criam a realidade, eles criam essa realidade, tudo como é. Então, que a gente tenha sempre essa consciência, que a gente saiba trazer, então, essa essência, essa consciência desperta, principalmente nos momentos de caos, principalmente nos momentos em que a gente se vê deparado em lugares, em situações em que o oposto disso é presente. Então, que a nossa mente, ela permaneça, então, como um templo, onde só o que é luminoso encontra morada. E isso não significa que pensamentos negativos eles não vão existir, que eles não vão passar, mas não é eles que a gente deve alimentar. Os nossos pensamentos, então, eles se tornem orações silenciosas em ação, irradiando paz, amor e sabedoria por onde a gente passar. Eu não vou fazer esse apelo, mas eu quero passar por alguns trechos dele. Esse é um apelo que tem num livro que eu encontrei e eu ando com ele assim para tudo que é lugar, porque ele é um livro de afirmações, invocações, é um livro da Ponte para a Liberdade, se chama Invocação à Luz. E esse apelo, ele é o apelo para obter o desligamento da consciência das massas. Então, nesse apelo, a gente pede para acelerar a vibração dos nossos corpos superiores, para que a gente se mantenha conservados e protegidos de forças malignas. E aí a gente oferece o nosso corpo emocional, a gente oferece o nosso corpo mental e a gente oferece o nosso corpo etérico, para que ele seja purificado dessas vibrações, mantenha-se numa frequência elevada. E, por fim, a gente pede para ser uma emanação. Então, além de manter o nosso campo elevado, protegido, então, né? Porque se a gente está numa frequência elevada, a gente tem acesso. O que acessa a gente são frequências mais elevadas. Mas, para além disso, que a gente seja, então, esse canal de emanação dessa frequência, né? Que a gente seja um ponto de luz. Então, eu desejo que a consciência desperta, ela prevaleça e que a gente possa ser cada vez mais instrumentos da luz a serviço do todo. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço por terem me ouvido até aqui. E para quem quiser me acompanhar mais, eu tenho o meu Instagram, que se chama Lila Gaia Intuitiva, e o meu canal no YouTube, onde eu partilho orações, decretos, comandos, enfim. O que brota aqui do meu coração para ser compartilhado, eu compartilho lá no meu canal do YouTube. Gratidão. Namastê.